Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, temporada 2025. E hoje você vai conhecer a história da Ana Beatriz, que depois de muita ralação de cu, finalmente está vivendo os momentos de glória, aprovadíssima na medicina UERJ. Sabe aquele sonho que a pessoa guarda assim naquele lugar, lá no fundo do coração, mas que nem ela, de verdade, acredita que realmente vai estar vivendo aquela realização? É tipo essa história aí que tu vai pegar hoje. Fica comigo, que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Ninguém sabe mais sobre aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, a filha da Dona Eliene, Ana Beatriz. Oiê. E aí, Bia? É verdade esse negócio que você sonhava muito, queria muito, mas até você tava desconfiada que esse negócio aí podia não acontecer? Não, total. Eu era obcecada. Eu sou obcecada pela UERJ. Mas até hoje eu fico assim, gente, passei, né? Que loucura. Realmente aconteceu. Às vezes eu não acredito, não. Às vezes eu tenho que dar um choque de realidade, assim. Tô aqui dentro. Como é que nasceu esse sonho? É meio incomum a minha história, assim. Eu nunca quis fazer medicina. Mas assim, eu também não me encontrava em nada. Antigamente eu queria fazer arquitetura porque eu gostava de desenhar. Só por isso. E aí a minha amiga me apresentou Grey's Anatomy, né? Aí, caminho sem volta. Pois é, aí eu falei, gente, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu quero viver essa emoção, sabe? Tá ali, atendendo paciente, com as pessoas, cuidando. E aí eu me encontrei. Aí eu fui pesquisar mais sobre, né? Porque não é a mesma coisa da faculdade. A faculdade não é a mesma coisa da medicina da série. É. E aí eu me encantei pela profissão. Foi assim. E entre você ter descoberto que queria fazer medicina e ser aprovada pra UERJ, quantos anos e o que foi acontecendo nesse meio? Foram 5 anos de cursinho. Cara, muita luta. Assim, mas os 2 primeiros anos, eu me formei em 2019. E os 2 primeiros anos eu não conto muito, porque pandemia, eu era muito, sabe, muito nova, muito ingênua, muito imatura. Então, eu não sabia estudar. Eu não sabia corrigir simulado. Às vezes eu nem fazia simulado, porque, não sei, eu não vou fazer. E isso demorou mais, o processo foi mais longo por conta dessa minha imaturidade, assim. E eu também não tinha quem me ensinar, não tinha, sabe? Eu estudei em uma escola particular, mas a minha escola era uma escola de bairro. Uhum. E assim, eu não tinha... Você fala assim, tem que fazer o simulado e tem que corrigir. Ninguém nunca me explicou isso. Você tem que fazer o simulado porque vai contar no seu ponto. E aí, tipo, na nota final. Então tem que fazer obrigada. Eu era obrigada a fazer o simulado na escola. Então, tipo, isso foi retardando mais a minha aprovação. Você não tinha nenhum conhecimento estratégico sobre estudo e nem processo de aprendizado. Tipo, Sim. Isso pra você era uma coisa que você só fazia. Sim. Mas não raciocinava o que tava fazendo, né? Uhum. E em 2019, foi o meu último ano, uma menina chegou lá, era semana de informação profissional. E uma menina chegou lá, que ela fazia medicina também na Unirio, e ela falou, no meu terceiro ano, eu não assim, foquei no vestibular, eu vivi meu terceiro ano, e no ano seguinte eu passei pelo cursinho. Aí se ela passou no primeiro ano de cursinho, eu também posso. Então, assim, eu não estudava nada, eu era muito crua. Então... E ela também não explicou nada como ela estudou. Ela só falou assim como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Saí da escola, fiz um ano de cursinho e passei. Sim. Aí quando você saiu da escola, fez um ano de cursinho, já com todo o rolê da pandemia e não passou, aí você falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Tem. Aí eu falei, eita, o negócio é mais embaixo, né? Foi mais difícil. Aí provavelmente como ainda tava também no contexto da pandemia, talvez isso tenha até retardado um pouco mais a sua percepção do que seria de fato necessário fazer para alcançar os resultados, né, de aprovação. Porque tinha toda aquela coisa a nossa vida tá meio em suspenso, é um momento atípico, as prioridades eram outras, a gente tava ali meio querendo sobreviver. Sim. Qualquer coisa que viesse para além disso já era lucro. E na minha casa, assim, a gente não tinha muita condição, né? Aí eu comprei um computador e eu tinha que dividir com a minha irmã, porque ela também tinha aula online, então eu ficava nessa, tipo, perdi um monte de aula, porque não dava tempo de assistir. Uhum.
E aí eu atrasava tudo. E aí, beleza, não aconteceu, mas também tinha aquela situação do mas eu ainda não me dei 100%, as condições ainda não estão as mais favoráveis, tudo bem. Sim. Aí passou a pandemia, já Sim, estávamos ali 2022. já estávamos ali meio que no final do rolê da pandemia, a vida começando a voltar pro novo normal. E aí, como é que apareceu esse tal de foco medicina na tua vida? Eu fui buscar no Google, né, um cursinho. Eu falei, gente, eu preciso de um cursinho pra UERJ, porque eu comecei a conhecer mais a UERJ e eu fiquei completamente obcecada. É aquela frase, a obsessão vence do talento. E eu era muito obcecada. Eu podia não ter tanto talento, mas eu tinha muita obsessão. Eu chegava a ser meio maluca, tipo, minha mãe, para de falar de UERJ, cara. Não aguento mais, você só fala disso. Falei, mãe, mas eu tenho que passar pra UERJ. Aí eu pesquisei no Google e apareceu. Aí eu fui pesquisar você no Instagram. Comecei a assistir as aulas da Comu. Aquelas aulas eu ficava assim, gente, eu não sei nada de biologia. Meu Deus do céu. E na Refil de 2023, eu recrutei a minha família toda e falei, vamos ter que me ajudar aí, que eu quero fazer esse curso. Porque eu vou fazer e eu vou passar pra UERJ. E aí você chega ao Time Foco, já com alguns anos de vestibular nas costas, mas ainda muito crua. Ingênua. Sim. Crua, sem saber, primeiro, que ferramentas eram essas que as pessoas tanto falavam, que potencializavam as chances de chegar àquela prova e mandar bem, e ser aprovado. Ainda teve o contexto de que, nesse meio do caminho, por conta da pandemia, por 3 anos, o vestibular da UERJ ficou no modelo do exame único. Sim. Aí, depois, volta para a discursiva em 2023. E, enfim, cara, eram tantas coisas acontecendo ali e você muito perdidona ainda. Sim. Muito criancinha ainda pro negócio. E você teve que começar a fazer umas mudanças radicais de mentalidade, de postura, emocionalmente. Foram muitas coisas. Sim. Então, quando você vem pro Time Foco com o apoio da tua família, já no contexto de um curso de reta final UERJ, então é assim, focadaça na preparação da UERJ. O que muda a partir daquele momento? Foi uma virada de chave muito doida, porque eu estudava, sei lá, 3 horas no meu dia, antigamente, e a minha mãe falou assim, você não tá evoluindo muito, você vai ter que trabalhar, porque eu também não tenho condições de ficar te bancando. E aí eu comecei a trabalhar e eu percebi assim, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero virar CLT nessa maneira, sabe? E aí eu comecei a me organizar, assim, a rotina, e encarar todas as aulas, tudo que vocês falavam, eu tentava aplicar. Óbvio que num contexto de trabalho e estudo. Nessa época você estava trabalhando com o quê? Eu era jovem aprendiz, graças a Deus. Eu trabalhava meio período só. Mas já rala pra caramba. Muito. Ali já dá aquela coisa do tipo, pra quem talvez nunca tenha vivido essa experiência, né, de trabalhar pros outros, talvez tenha por enquanto só trabalhado pra si, porque ser um vestibulando é trabalho, Sim. né? Mas por enquanto só ter trabalhado pra si, não consiga ter noção do quanto você ter a experiência de ir para o mercado de trabalho sem as qualificações necessárias para você realmente estar ali bem remunerado e num trabalho que te proporcione aprendizados legais, porque o trabalho te pagam para resolver problemas. Sim. Né? Mas quando é uma parada maneira, você extrai muitos aprendizados dali, você tá curtindo aquele momento. E quando você cai ali naquela experiência, ainda com teu sonho de entrar na faculdade, ainda pensando na medicina UERJ, mas tendo que chegar junto em casa. Cara, eu tenho certeza que isso te trouxe uma força muito grande pra reclamar um pouquinho menos de quando você trabalhava pra si, que era só como... E esse só com muito respeito, tá? É porque esse só que eu tô falando agora é dentro do contexto comparativo da vida da Bia, que tava trabalhando e estudando. Então, o só não é menosprezando quem estuda para vestibular e não tem outras demandas profissionais. Mas você ali tendo que conciliar, eu tenho certeza que você passou a valorizar muito mais Muito mais. a oportunidade de estudar. Não, total. E
no meio de 2023, eu comecei a trabalhar em final de 2021, contrato era de 2 anos. No meio de 2023, que era o ano que acabava o meu contrato, falei, mãe, não dá mais. Não tô aguentando, não tô conseguindo conciliar. E aí eu, assim, minha mãe sempre me apoiando muito, ela falou, minha filha, sai, mas eu sempre continuo a estudar, não desiste. E aí, mas assim, isso, a minha cabeça já tinha evoluído muito, já tinha evoluído os resultados, né, no vestibular. Acho que foi no vestibular de 2023 mesmo, no último exame único. Eu fiquei por 4 pontos, então, tipo, evolui muito. Saí de uma distância de quase 12 pontos pra 4 pontos. Então, assim, além do curso ter me ajudado, a minha mentalidade também me fortaleceu muito. Você passou a acreditar, né, que aquilo era possível pra você. Sim. Que faz muita diferença. Quando você tá fazendo algo, não acreditando que é pra si, a energia que você põe é uma. Quando você começa a fazer acreditando que, cara, isso aí é pra mim, a energia triplica. Sim. E aí 2023 foi deu up na autoestima, mas não rolou. Não, eu já imaginava, eu falei, não, é muito difícil passar, eu acho que eu vou bater na trave, ainda não tô 100% preparada, mas assim, tudo bem eu não ter passado agora. Aí vou pra 2024. E aí, em maio de 2024, abre matrícula pra reta final UERJ de novo. E aí, como é que foi falar pra família? Família, e vambora. Não, eu falei, quando, assim, sabia que eu não ia passar, eu já imaginava. Só que ver ali o resultado te derruba muito. E aí, a minha mãe, eu chorava muito. Aí minha mãe, minha filha, tá tudo bem, você vai fazer mais um ano de curso, vai passar. Então, quando abriu a matrícula pra reta final, eu falei, mãe, abriu, né? Aí ela, vamos? Então, vamos. E a gente já tava meio apertado, então tive que pegar o dinheiro guardado da minha irmã, que eu ainda tô devendo ela, que ela é meio agiota, né? Minha irmã é pouco agiota. E ela só tem 13 anos. Ah, meu amor, ela mas ela vai querer isso daí, ó, com juros. É assim, ela pede juros. Ela é meio agiota, mas ela não bate, pelo menos. Não mata. Menos mal. E aí a gente, tipo, pegou o dinheiro emprestado da minha irmã pra poder pagar o curso. E aí eu entrei no curso, assim, minha mãe, a gente não pensou nem 2 vezes. Tem que ser esse. E como é que foi tua cabeça nessa reta final, nesse ano da tua aprovação, em termos de falar assim, cara, eu tenho uma oportunidade, como a gente brinca, né? Eu tenho a faca e o queijo na mão, e agora eu preciso ir com tudo, assim. Como é que foi essa tal dessa energia nessa outra oportunidade que você tava tendo? Em 2023, né, que foi o vestibular de 2024, eu tava assim, vou passar. É meu ano, vou passar. Só falta isso aqui. Vai ser uma prova diferente do que eu tô acostumada? Sim. Era a volta da discursiva. Eu fiz a discursiva em 2019 e eu tinha tirado, tipo, 5 em biologia, 3 em química. Fui muito mal. E aí eu falei, não, eu vou passar. Eu estudei muita teoria, fiz muita questão, muito simulado, e corrigia. E é meu ano, eu vou passar. Tanto que a Letícia Ferreira, ela é minha madrinha, né, minha mãe, da linhagem. E a gente estudava juntas, eu mandei mensagem, falei, amiga, faz o curso. Ele é maravilhoso. Aí ela entrou no intensivo e a gente ficava estudando, a gente fazia na mesma turma. Quando eu não passei por 1,5 ponto. Letícia passou. Aí, cara, fica toda arrepiada. Eu desabei, assim, acabou meu mundo, acabou meu chão. Eu só consegui voltar a estudar quando começou a reta final de novo. Então, tipo, eu só comecei em maio a estudar. Você ficou de luto, né? Eu fiquei de luto por muito tempo. Muito tempo. E aí, beleza. Tem que recomeçar, vamos recomeçar. Fui. Mas faltava muito pouquinho. Muito já pouco. tinha feito uma discursiva, sabia mais do que se tratava. Sim. E aí, como é que foi esse último ano? Nossa, esse último ano, eu tava assim, posso passar ou não passar, mas se eu não passar, minha família me apoia. Eu tava com a cabeça mais tranquila. Eu não tava, tipo, eu tenho que passar esse ano. Eu tava mais... Eu fui, como você diz, eu fui igual um pitbull na prova. Eu tava tranquila, eu tinha feito tudo que dava pra fazer durante o ano. Eu vi todas as aulas de biologia. Eu não vi todas de química, porque também não deu tempo. Mas eu fiz todos os simulados. Eu assistia o Júlio, como assim, eu assistia a série na Netflix.
Era eu e Júlio ali, eu e você. E eu tava ali, minha cabeça tava mais tranquila. Foi isso que me ajudou muito. E qual o papel da tua família, especialmente da tua mãe, da tua irmã, em você ter conseguido levar esse projeto que durou 5 anos, ou seja, muitos altos e baixos vividos, muitos momentos em que eu tenho certeza que passou pela tua cabeça procurar um plano B, procurar uma rota de fuga, cogitar desistir. Claro que era uma ideia que daí passa, mas, cara, muita coisa acontece em 5 anos de vida. Sim. Então, qual foi o papel, qual foi a importância da tua família pra te fazer não desistir? Cara, minha família. Eu, assim, não tenho nem como descrever. A minha mãe sempre, ela nunca desistiu. Ela falou, não, minha filha, você vai. Independente de quanto tempo passe, você vai, eu vou te ajudar. A minha irmã também sempre ali, não, você vai passar. Aí eu, não quero mais. Você quer sim. Você não é louca, você quer? A minha mãe é meio dessa, né? Ela é meio assustadora. E a minha madrinha também, sempre me apoiando, me ajudou a pagar o curso em 2025. 2025 não, pro vestibular de 2024. E todo mundo ali sempre me apoiando, nunca me incentivaram a desistir, sabe? Eu procurei um plano B, eu fiz um semestre de enfermagem na particular, 2022 também. Então em 2022 eu tava estudando pro vestibular, trabalhando e fazendo enfermagem, eu tava louca. Tipo de decisão na vida que a gente toma que ela tá óbvia que vai dar errado, mas a gente tem que pagar pra ver, né? Porque faz parte do amadurecimento. Sim, e foi o que me fez amadurecer. Mas eu saí, um semestre depois eu falei, não é isso que eu quero, não dá pra mim. Mas, assim, minha família sempre esteve junto comigo, muito. E o que entrar na universidade pública, especialmente sendo a UERJ, que tem tanta representatividade, que era a faculdade dos seus sonhos, em medicina, o que isso representa na tua história de vida, na história de vida da tua família? É uma mudança, né, total. Eu sou a primeira da família que vai se formar em uma faculdade, e se formar em uma faculdade pública, tipo, ninguém da minha família conseguiu, sabe? A minha mãe estudou até o 4º ano do fundamental. Meu pai, assim, eu não tenho muito contato com ele. Na verdade, não tenho nenhum contato com ele. Tô até agora esperando ele me ajudar a pagar o curso. Que não ajudou. Minha filha, fica esperando. Ainda bem que tá sentada, graças a Deus. E aí, assim, a minha mãe, ela tá doida. Qualquer a minha filha faz faculdade na PUC, na UERJ, medicina, ela é assim. ela é amostrada, enquanto eu sou assim, mãe, fica quieta, mãe, ela fica assim, minha filha. Cara, é surreal, é uma mudança, né, pra toda a família. E a tua irmã, a partir disso, assim, ela já tem ideia também de querer fazer faculdade? Ela ainda é novinha, mas já fala disso, assim? Já. Agora ela começou a falar. Não, e ela quer usar todas as minhas roupas da UERJ. Eu tenho que comprar blusa tamanho G. Lá vem, mais uma. Eu tenho que comprar blusa tamanho G pra ela poder usar. Não posso comprar M. Ela briga comigo. Com ela. Eu tive que comprar 2 canecas. Uma pra mim e uma pra ela. Juro. Mas ela não quer medicina. Ela já falou, eu não quero medicina. Eu falei, ué, mas você quer ficar usando minhas roupas da medicina? Mas ela falou que quer ser perita. Aí botou isso na cabeça dela. Não sei, né? Vamos ver se vai mudar, mas a gente apoia. Cara, é uma coisa muito impactante, né? Porque a tua mãe, ela, apesar de ter estudado até o 4º ano, como você falou, ela não foi dessas pessoas que ficou amargurada do tipo, vai trabalhar, estudo é perda de tempo, o negócio é trabalhar e só trabalhar. Não, sua mãe trabalha absurdamente, encarou de frente as escolhas dela, e muito provavelmente algumas que nem foram exatamente escolhas, né? Foi a vida acontecendo. Mas ela não te deixou em momento nenhum desanimar nem esmorecer diante de uma oportunidade que só poderia se abrir através do estudo. Sim. Então ela provavelmente não podia sentar ali do teu lado e te ajudar a entender eletromagnetismo. Ela não poderia sentar ali do seu lado e você trocar com ela sobre a diferença de um inibidor para um desacoplador mitocondrial. Mas ela foi uma força imensa. Até agora, na faculdade. Tive prova semana passada e aí eu ficava assim, mãe, escuta que eu vou te falar a matéria toda de embriologia da prova, tá?
da nidação até a 4ª semana. Ela, não acredito, não aguento mais, minha filha, pelo amor de Deus, já cala a boca, mãe, você vai escutar. Entendeu? Só aquelas palavras, o sincício, trofoblasto, e ela assim, E ela, que isso? Mas ela sempre foi assim, sempre me ajudou muito. E a minha irmã também. A gente sentava, tipo, eu sentava assim, aí ela sentava na minha cama. Tá estudando o quê? Biologia. Ela, pode me contar a matéria toda que você tá estudando aí agora. E eu tinha que, igual você, dar uma aula pra ela. Isso me ajudou muito. São referências de força, né? Você sentir que de alguma forma ali o seu sonho se torna o sonho de todo mundo que tá envolvido naquilo. Cada um contribui da maneira que pode, colocando energia, colocando seu tempo, colocando seu amor, sua paciência. Isso é muito forte mesmo. Muito, muito forte. Bia, o que foi mais desafiador pra você quando essa discursiva da UERJ voltou, assim? De você falar assim, eita, que o negócio aqui vai ficar estranho. Assim, o que foi mais desafiador? Eu achei que eu não tinha bagagem. E realmente, eu não tinha tanta bagagem. E aí eu tive que ver toda a teoria de biologia e química, assim, um tempo recorde, né? Que você estudar toda a matéria em 1 ano para uma prova discursiva é muito difícil. E eu fui na luta. Tinha matéria que eu não entendia nada, e eu ficava, tipo, horas do meu dia. E aí eu tirava, como eu fiz uma coisa louca, né, Carol? Eu não estudei pro Enem. Esses 2 últimos anos... Você tava 100% focada na UERJ. Esses 2 últimos anos eu não estudei pro Enem. E eu tirava um dia pra biologia, um dia pra química, um dia pra redação. E eu estudava teoria e assistia a aula. E aí eu aprofundava. Tudo que você podia. Até porque pra você aproveitar o máximo possível das aulas da RFU, cara, você tinha que voltar na base recorrentemente. Sim. E pra aí, construir mesmo. E uma coisa que me ajudou muito também, eu estudava a matéria, aí eu fazia aula da Comu, aí eu fazia a reta final. E aí, tipo, minha bagagem de biologia foi muito lá em cima. Porque vai complementando mesmo, né? Sim, eu saí de 5 pontos no vestibular de 2024. Eu tirar 10 no vestibular de 2025, eu tirar 15 em biologia. Tipo, eu evolui muito. Muita coisa. Se você tivesse que dar uma dica hoje pra alguém que tá começando a se preparar pro vestibular de medicina da UERJ, talvez esteja vivendo aí seu primeiro ano de preparação mesmo, pensando na discursiva, ou de repente, eu não vou nem falar de primeiro ano literal, mas às vezes assim, tipo, é o primeiro ano que a pessoa está de fato encarando aquele vestibular, tipo, com uma cabeça de quem quer ser aprovado, porque isso muda muito, né? Que dica você daria, assim, pra essa pessoa de falar assim, cara, não abra mão de fazer isso, ou não deixes dar atenção pra isso, assim, pra alguma coisa em termos do processo mesmo, não tô nem falando de um conteúdo em específico, do processo. Estudar o erro. Estudar o erro foi o que, assim, é o mais importante. Você pode saber a matéria, mas se cair de uma forma diferente, você errar, ainda tá faltando alguma coisa. Então, voltar nisso sempre. E eu usava muito caderno de erros e o Anki também, que me ajudou. E aí eu sempre voltava, sempre naquilo. E me ajudou muito. Tanto pra biologia quanto pra química. Você conseguiu encaixar algum tempo pra você nesse meio do caminho todo? Assim, ter uma hora do dia ou alguns momentos específicos, assim, que você tinha uma válvula de escape do vestibular em si? Eu tentava sair pelo menos um dia na semana, tentava espairecer. Ou eu ficava em casa vendo série, ou eu saía com meus amigos, ia pra uma festa. Porque assim, eu já fui casar sem ser aprovada, né? Acho que é por isso que eu fiquei meio obcecada pra UERJ. Eu falei, gente, essa festa é muito louca, é meu estilo de... E aí, às vezes eu ia numas festas dessas aleatórias com os meus amigos, e isso me ajudou muito, assim. Uma semana antes da UERJ eu fui pra uma festa, mas não foi da UERJ, não foi da medicina, foi da Odonto. E aquilo ali, tipo, eu fui, mas eu não bebi, Carol, eu escutei. Tá bem. Eu não bebi, eu só fiquei ali, gente, eu não posso beber. E meus amigos, por que você não pode beber? Eu tenho prova semana que vem, vocês estão loucos? E a festa acabava cedo, então era mais de boa. Era pra se distrair mesmo. Foi o que me ajudou, tipo, eu cheguei na prova de boa. Então, assim, sair, ter momentos com os meus amigos,
me deixou sã. Exatamente, por isso a pergunta. Porque você falou, né, dessa coisa do ser obcecada e ninguém é capaz de vencer, de derrotar alguém que é obcecado, né? Então, vencer ou derrotar aí vai depender só da interpretação, mas... Então, a sua obsessão te fez vencer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a obsessão também cega a gente para os nossos limites. Sim. E a gente começa na tentativa de fazer, a gente se perde e adoece mesmo. Isso acontece com muitas pessoas. E a pessoa desiste do vestibular, assim, ela jura que ela é burra, que não é pra ela, porque na verdade ela não respeitou os limites, né? Então, por isso eu perguntei, porque é sempre algo muito importante que as pessoas idealizam quem foi aprovado, principalmente você contando a sua história, que teve que formar muita base, teve que começar muita coisa do zero. As pessoas imaginam assim que, porra, você não teve outra vida, que você realmente, literalmente abriu mão de tudo, abdicou de tudo. E nem dá, né? Não Nem tem rola. como. Nem rola. Impossível. E hoje, o que mudou na tua vida? Assim, como é que tá a tua nova rotina? O que mudou? Como é que você se sente diante dessa conquista? Quando você viu o teu nome lá? Cara, foi uma loucura. E o vídeo da minha mãe viralizou. Nossa, cara, esse vídeo é muito bom. Tem que passar aí de novo. Tem que passar. E eu não esperava que fosse virar aquilo, né? E as pessoas... Quando eu fui fazer a pré-matrícula, as pessoas me paravam assim, dentro da UERJ. Você é fulana, né? Do vídeo, sou eu. Muito envergonhada. Mas eu tô muito grata de estar na UERJ. Eu amo aquele lugar, apesar de a FCM parecer um presídio, né? Porque não pega sinal de telefone. Aí eu tenho que ficar... Vocês ficam na clausura. eu tenho que ficar catando o Wi-Fi dos amigos, né? Pra poder salvar um PDF. Mas nossa, eu amo aquele lugar. Eu amo chegar assim de tarde, entrar no Casaf e ver aquelas pessoas que eu vi na entrevista. Fico, gente, eu vi a sua entrevista, cara, você me ajudou muito. E agora você tá perpetuando esse ciclo. Sim. Tantas temporadas vieram antes de você e agora chegou a sua vez, chegou a sua temporada. E isso me ajudou muito. Eu tava falando com você, né? Que eu parava, sei lá, eu não aguento mais estudar. Vou ver uma entrevista pra ver se me anima. E aquilo ali me dava uma força. Se imaginar aqui, né? Falava, vou tá na entrevista com a Carol. A Carol vai estar me escutando minha história. Cara, eu queria muito que você pensasse nas Bias que podem, nesse momento, estar aqui assistindo a sua entrevista, querendo esse fôlego. Querendo encontrar na tua história aquele oxigênio pra não desacreditar do sonho. Então, tenta lembrar daquela Bia sonhadora, mas cheia de medo, cheia de preocupações, sem saber o que seria o próximo ano se não desse certo aquele. E tenta falar pra essa galera que talvez se sinta ainda amedrontado, apequenado diante do desafio que é uma discursiva da UERJ. E deixar uma mensagem, assim, que seja de coragem. Ai, calma. Pode olhar pra câmera, né? Pode, se quiser. Gente, queria dizer, não desista. E também não foque só em estudar, sabe? Saia, se divirta, porque isso acalma a sua cabeça, você fica mais tranquilo pra fazer a prova. Foi realmente o que aconteceu comigo. E, cara, vai dar certo. Deu certo pra mim e eu não acreditava. Então, continue, faça muito simulado e corrija muito bem. E uma coisa que me ajudou muito também, que eu esqueci de falar, foi reescrever redação. Então, reescreva a redação, galera. Porque, às vezes, tipo, nos outros anos eu estudava a redação e falava, gente, eu errei isso aqui, tá bom, na próxima eu corrijo. Mas reescrever lá na plataforma da RFU me ajudou muito. Então, reescreva a redação. E é isso, gente. Tem que falar. Acredita, né? Você tem que... Luta. E não desista, porque vai dar certo. Embora até hoje você fique na dúvida, deu certo mesmo? Deu certo. Não. Às vezes, Carol, eu tô lá, eu tô na monitoria, né, da Comu, e aí as pessoas me perguntam as perguntas que eu falo assim, gente, eu esqueci isso. Será que Gente, como é que eu passei? Eu não lembro mais disso. Aliás, não podemos deixar de falar sobre isso, né? Porque essas voltas que a vida dá são muito legais. Você que começou na Comu e hoje caloura de medicina na UERJ,
retorna como monitora. Sim, sim. Então, as voltas que a vida dá, por isso que a gente tem que acreditar. Sonho é para ser sonhado intensamente, corajosamente, porque é ele que impulsiona que a gente tenha força para enfrentar as batalhas mesmo. Sim. Olhar para aquele lugar que você almeja, que você deseja, se imaginar vivendo aquilo, se imaginar realizando cada momento de vitória, porque realização de sonho existe e tá aqui do seu lado. Cada um de vocês, quando senta aqui do meu lado, alimenta mais ainda dentro de mim essa fé que você sabe que é muito grande, de falar, cara, milagres acontecem, sonhos são reais. E é no tempo certo, né? É no tempo certo, e vidas transformadas, histórias transformadas. Então, é não sair do jogo, né? É estar de cabeça, acreditar, fazer o que precisa ser feito. Eu lembro muito também, uma coisa que nunca vai sair da minha memória, a tua energia ali naquele aulão de véspera da UERJ. Sabe? Foi. Você já estava com uma energia de quem ia ser aprovada. Assim, já estava com brilho no olhar, assim, já Eu estava tava com tão leve naquele uma dia. aura mesmo, assim, do tipo, cara, amanhã eu só vou lá e vou fazer o meu melhor. Tipo assim, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô pronta. Eu tava muito leve naquele dia. E aí eu cheguei em casa, eu dormi. Aí eu acordei, gente, tá tudo bem, amanhã eu só vou confirmar. É isso. Foi tão bonito, porque depois de tantas coisas que aconteceram e foram vividas, ali naquele momento é como se você tivesse na sua cabecinha concretizado que o que você tinha pra fazer em relação àquela fase da tua vida estava feita. Agora era ir lá e colher os frutos. E, Carol, naquele aulão de véspera, tinha questão ali que eu não sabia fazer. E tá Porque tudo isso bem. é a realidade, Tá tudo bem. A gente não vai passar quando a gente sabe tudo. É, A gente vai passar quando for nossa hora de passar, porque a gente persistiu, exato. porque a gente confiou, porque a gente deu o nosso melhor. E isso não é sobre ser perfeito, muito menos sobre saber tudo. Isso é mais uma dessas ideias malucas que a gente põe na cabeça e que muitas vezes estão enfraquecendo a gente nos momentos que a gente precisa ser forte, né? Uhum. E como eu falei, é no tempo certo. Eu ficava, nossa, eu tinha que ter passado pra 29, era pra ser a minha turma. E quando eu entrei na 2030, eu falei, essa é a minha turma. Cara, meu grupo de amigos, as pessoas que, assim, eu não tenho muito contato, mas são incríveis. Eu amo minha turma. E era pra ser. Era pra ser. E uma das coisas assim mais marcantes pra mim é perceber o quanto não existe, acabou esse estereótipo do vestibulando que vai ser aprovado na UERJ. Temos todas as histórias. Todas as histórias. Sim. E os cursos de reta final do Foco hoje, eles representam um lugar muito especial no meu coração, porque são realmente oportunidades imensas, assim, para alunas como você, que a tua mãe não tinha como bancar Sim. uma turma de extensivo, mas tua madrinha, tua mãe, tua família, a agiota da tua irmã, todo mundo Todos me ajudaram. entendia o valor que era aquele curso de reta final na tua vida, e todo mundo foi lá, fez seu corre, trampou e falou, cara, sabe, vai, eu tô apostando as minhas fichas, e não é só sobre um cartão de crédito ou sobre uma parcela, é sobre ver valor Sim. em uma promessa. Honrar essa promessa com trabalho, com seriedade, com esforço. É a maior resposta, acho que, de Deus no trabalho que a gente faz. Porque é isso, tua mãe, tua irmã, você, tua madrinha, tantas pessoas que acreditavam no teu esforço e acreditavam na nossa promessa. Entende? E isso ser cumprido e a gente jamais permitir que a soberba ou um novo recorde batido façam a nossa cabeça se perder
do objetivo final, que é transformar o maior número de vidas possíveis, vidas essas que nós temos a honra, o privilégio de tocar as nossas próprias vidas. A sua vida encontrou a minha vida, as nossas vidas se encontraram. E isso não foi aleatório. Existe um propósito nesse encontro, e esse propósito foi cumprido. E eu acho lindo que, assim, mesmo sendo um curso online, você, Carol, eu cheguei lá no aulão de véspera, você me conhecia, eu fiquei, gente, a Carol me conhece, ela lembra de mim. E assim, a gente nunca teve um contato, né, presencial, assim. Sim. E é incrível, porque a gente, mesmo longe, tá perto. É porque é isso que eu tô te falando, é energia, não é um encontro aleatório, uma pessoa que foi lá e se Sim. matriculou, ou como a gente vê muito por aí, comprou um curso numa plataforma. Não, cara. Por isso que eu faço muita questão dentro do curso de Reta Final UERJ de fazer aquela primeira mentoria em grupo. E todo mundo de câmera aberta, entendeu? Que é aquele momento da gente se olhar nos olhos, Se é um conhecer. compromisso mútuo. E a gente conhecer também quem tá do nosso lado ali lutando, né, pelos nossos sonhos. É um compromisso mútuo. Tipo assim, a gente tá aqui com objetivo. Vamos fazer isso aqui dar certo? De corpo e alma? Vamos dar o nosso melhor? E a partir daí a coisa começa a acontecer. Entendeu? E continuar a trabalhar duro e continuar a trabalhar com seriedade. Cada um de vocês aprovados, quando passa pro lado de cá, como monitor, e começa a vir pro aulão de véspera, e começa a contribuir, grava entrevista, vai reforçando esse ciclo para que novas pessoas se empoderem, se fortaleçam e também se encorajem a realizar os seus próprios sonhos. É infinito. Para mim, eu acho que essa coisa dos ciclos, né? Os ciclos que vão se conectando é o símbolo do infinito, assim. É o infinito. Outras pessoas virão depois de você, outras pessoas virão depois de mim. E isso que a gente tá Olha, ainda bem construindo. que eu passei enquanto você tava aqui, Carol. Eu acho que eu ia sofrer muito. Não, garota, não. Isso é uma coisa que vai ficar. Essas sementinhas que a gente vai plantando, elas vão ficando. Eu tenho certeza que muitos desses valores, muitos desses princípios que a tua mãe te passou, que você foi construindo ao longo da tua jornada do vestibular, que você foi aprendendo a partir do que você viveu dentro do seu time, tudo isso vai, sabe, passando. É a nossa herança mesmo, é assim. Bia, obrigada demais por essa entrevista linda, 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 que eu sei que vai ter tocado o coração de muitas pessoas. É o orgulho da Dona Eliane, não tem jeito. É o orgulho. Eu quero muito agradecer também todo mundo que ficou aí com a gente, que assistiu a entrevista. Eu tenho certeza que você amou conhecer mais a história da Bia. Quem quiser deixar uma mensagem para ela, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou pedir para ela passar aqui, ver, responder vocês. E coragem, gente. Não desista, siga firme, sonhe grande e coloque muita energia para lutar e realizar o seu sonho. Não é sobre ficar sonhando, só olhando pro alto esperando cair, mas sonhar é um alimento muito grande pra gente ter força para realizar o nosso sonho. É muito sobre isso que a entrevista da Bia fala também. Então vamos fazer a nossa despedida princesa da Disney, tá? Com aquele beijo, com aquele tchau. Galera, ficamos por aqui. Semana que vem tem novo episódio, que essa temporada está só começando. E agora eu e a minha princesa da Disney vamos nos despedir com beijo, tchau, vai. Beijo! Tchau!